Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco. Vamos falar de política. Daqui a pouco eu converso com o secretário-geral do PSDB em Rio Branco, Francisco Nazareno. Vamos falar das eleições municipais, das alianças do partido aqui na capital e das polêmicas envolvendo a tese de candidatura única da oposição, que mais uma vez ficou só na teoria, não é? Daqui a pouco eu chamo ele para cá. Antes, deixa eu falar da COPSERG, que é uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar a oportunidade, a COPSERG me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na COPSERG. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a COPSERG me deu a oportunidade. Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz. É o lugar onde todos têm a oportunidade de crescer e realizar os seus sonhos. COPSERG, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Convido agora o Francisco Nazareno, secretário-geral do PSDB. Pode vir para cá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Francisco, nós ouvimos aqui ao longo da semana passada lideranças de vários partidos da oposição e agora queremos ouvir o PSDB sobre os últimos movimentos na política de Rio Branco com relação às eleições municipais. O PSDB praticamente já definiu suas alianças e aqui em Rio Branco vai apoiar mesmo o pré-candidato do PR, Raimundo Vaz. Correto. O PSDB decidiu essa aliança nos últimos 2 meses de muita conversa com o PR e alguns partidos que o seguem, de forma que aqui em Rio Branco a gente vai seguir com a candidatura do Raimundo Vaz, vereador, e apresentamos como vice do Raimundo Vaz o engenheiro florestal do PSDB, Francineudo Costa, que até então estava como pré-candidato a prefeito do PSDB em Rio Branco. O que eu citei antes de chamá-la aqui, sobre a unidade das oposições em Rio Branco, que sempre foi uma tese muito discutida, mas nunca colocado em prática, pelo menos nos últimos 20 anos. E isso tem sido apontado como um dos motivos dos fracassos da oposição nas eleições para o Executivo. Pois bem, por que o PSDB decidiu se aliar ao PR e não ao candidato melhor colocado, que seria a Eliane Sinhazic? A tese da união das oposições sempre existiu nas eleições passadas. Mas, por exemplo, em 2012, o nosso candidato da oposição, no caso, à época, o Tião Bocalon, do PSDB, ele iniciou a campanha com mais de 60% nas pesquisas, enquanto o candidato do governo ainda não alcançava 10%. Naquele momento, de fato, era necessário uma unidade, porque a oposição tinha um candidato que estava bem à frente nas pesquisas, então não tinha muito o que discutir. Hoje, porém, 4 anos depois, nós temos uma outra situação. Nós temos um candidato do governo que em todas as pesquisas aparece oscilando entre 40% a 43% nas pesquisas, e uma outra candidata da oposição que aparece sempre oscilando entre 20% a 25%. Portanto, me parece que hoje, em tese, e essa é a compreensão da Executiva Municipal do PSDB, não há um motivo técnico e matemático para que haja unidade das oposições, haja vista de que a candidata melhor colocada nas pesquisas não alcança ainda o candidato que está à frente. Mas então, aí não seria exatamente mais ainda necessário a unidade, já que ela não tem um patamar tão próximo do candidato da Frente Popular? Porque é um risco muito grande se você apostar apenas numa única candidatura. Eu acho que as eleições têm que ocorrer com os partidos apresentando os seus candidatos. Me parece que a oposição vai ter 3, a Eliane do PMDB, o Raimundo Vaz, apoiado pelo nosso partido, o PSDB, e mais o candidato da rede, o Carlos Gomes. Eu acho que as eleições municipais, além dessa tese que eu lhe coloquei, de que a candidata até então, nenhum candidato alcança o candidato do governo, embora ele também não esteja tão bem nas pesquisas,
estando ele com a máquina pública e sendo um candidato que dizem ser bem avaliado, 40%, 43% não é um patamar confortável. Então, se a oposição se reúne com vários candidatos e leva essa eleição para o segundo turno, com certeza, com a união das oposições no segundo turno, a gente pode sim bater o candidato do governo. Francisco, você lembra bem de uma eleição anterior, quando o PMDB lançou Fernando Melo como candidato. Teve aí uma votação baixa, mas que fez a diferença na ida da eleição para o segundo turno, na própria vitória do candidato da Frente Popular. E logo que o Fernando Melo perdeu essa eleição, passado algum tempo, ele foi para a Frente Popular. Correto. E aí houve a interpretação em alguns setores de que ele teria sido o candidato laranja da Frente Popular para tirar votos da oposição. Você não teme que essa aliança com o PR de Raimundo Vaz possa acontecer essa mesma coisa? Não, nós avaliamos tudo isso e o PSDB não acredita que porque seja a mesma coisa. O vereador Raimundo Vaz era da base do prefeito Marcos Alexandre. Sim, correto. Nós conversamos muito a respeito disso, mas veja bem, nós temos muitos exemplos. O Petecão, o senador Petecão, em 2008, ele era da Frente Popular. E em 2008 ele saiu da Frente Popular e veio para a oposição e foi candidato a prefeito, apoiado inclusive pelo PMDB e pelo PPS à época. E o Petecão permanece até hoje. Então existem casos da pessoa que retorna para a Frente Popular e outros que permanecem na oposição. Em relação especificamente ao Fernando Melo e ao Raimundo Vaz, há muitas diferenças. Primeiro, o Fernando Melo era do PT, filiado ao PT. Não querem desmerecê-lo, mas a carreira dele, como na Frente Popular, estava em decrescente. Então ele veio para a oposição. E naquele momento ali, o momento era de fato do Bocalhau. Hoje não existe um político na oposição que diga assim, é o momento desse candidato, bater o candidato do governo. O Raimundo Vaz vem para a oposição, nós acreditamos na postura dele, mesmo após as eleições, nós trabalharemos para que ele vá para o segundo turno e temos a convicção, nas conversas que nós temos com ele, que ele permanecerá na oposição. Então, há uma diferença. O Raimundo Vaz tem uma outra diferença em relação ao Fernando Melo. Ele nunca foi do PT, ele era de um partido da base do governo, mas também da base do governo municipal. Mas também foi um vereador que nós acompanhamos sua trajetória, sempre ligado muito às comunidades, à periferia de Rio Branco, principalmente à área do Calafate, e sempre votou de acordo com a sua consciência. Me parece que ele teve uma postura de independência na Câmara de Vereadores. E o que o PSDB pretende levar para essa aliança e defender também o que vem dos outros partidos em termos de propostas para Rio Branco? Uma das propostas que nós tínhamos com a candidatura do Francineudo era uma espécie de renovação na política. Nós sabemos que a população, muita gente diz que a população quer a unidade da oposição, mas boa parte da população também quer que a oposição se renove. E não há como a oposição se renovar se não apostar em novas candidaturas. Então nós entendemos que para o Francineudo Costa, como vice da chapa do Raimundo Vaz, como vice, tendo o Raimundo Vaz encabeçando a chapa, é uma posição confortável para ele, será um novo nome que o PSDB lança. Em relação aos dois candidatos em si, são dois engenheiros, um da área civil e outro da área florestal. Nós sabemos que Rio Branco passa por uma situação da área de preservação ambiental muito caótica e o PSDB com certeza vai voltar-se para esse tema também, porque o Raimundo Vaz e o Francineudo estudaram sobre isso, nossas florestas, nosso meio ambiente, o nosso rio Acre passa por uma situação e tudo isso foram propostas do governo atual a nível federal, estadual e inclusive municipal que não foram levados e que não tiveram eficácia. Então o PSDB vem com essa proposta e principalmente na área de infraestrutura. E mais um ponto que nós insistimos bastante, a parte de transporte público em Rio Branco, que precisa muito ser melhorada. Em relação à chapa proporcional, a aliança também vai se dar no mesmo molde da chapa majoritária? Não, o PSDB terá chapa pura, sim, com 26 nomes, 8 mulheres, 18 homens. E é uma chapa bastante competitiva. Em 2012 nós elegemos 3 vereadores e a proposta do PSDB também, novamente, é de elegermos 3 vereadores nessa nova eleição agora de 2012. A nossa chapa é pura e os outros partidos comporão uma outra chapa. Na semana passada eu também conversei aqui com o ex-deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, que no calor das discussões em relação à possibilidade de candidatura única,
colocou o seu nome à disposição para ser indicado como vice da Eliane Ciazic numa possível composição do PSDB com o PMDB. Isso em algum momento passou pela executiva municipal? Olha, eu vou citar aqui um filósofo austríaco chamado Friedrich Hayek, que ele diz que fora das instituições não há saída. Então toda costura ela precisa ser trabalhada dentro da instituição, o partido. Nós respeitamos o deputado federal Márcio Bittar, uma grande liderança, hoje presidente do Instituto Teotônio Vilela, responsável pela formação política dos novos quadros do partido. Agora, as conversas elas têm que ser feitas a nível de partido, a nível de executivo. Com relação a isso, nós não tivemos nenhuma conversa, nem com o PMDB, nem com o PSD. E eu acho que um dos grandes erros da oposição é fazer essa meia-culpa de que nós temos que tratar os partidos políticos como partidos e valorizar a instituição. O nome é muito importante, mas o nome ele jamais pode ser acima da instituição. O PSDB tinha trabalhado o nome do Francineudo Costa e já tinha trabalhado junto com os pré-candidatos a vereadores, com toda a executiva e o seu diretório, para que essa aliança do PSDB com o PR e alguns outros partidos que acompanham, como o PSC, Solidariedade, o PTC, fosse feita essa composição. Francisco, para a gente encerrar, essa aliança do PSDB com o PR em 2016 tem alguma coisa a ver com as eleições de 2018? Não, em absoluto. Agora, tem a ver com a sobrevivência dos partidos. Como o deputado federal Major Rocha, nosso presidente estadual, colocou, nós não podemos buscar unidade apenas onde interessa a um partido, nós temos que buscar unidade onde todos saiam ganhando. É a teoria do ótimo de Pareto, todos têm que sair ganhando numa situação. Por exemplo, nós sentamos várias vezes com o PMDB, na sede do PMDB e também na nossa sede do PSDB. Mas em nenhum momento foi discutido, por exemplo, não se admitia discutir o Juruá, porque pelo próprio PSDB o Juruá quem determina é o Wagner Salles. Então, quando você senta para uma negociação, numa posição de força em que você não tem o que ceder, então não existe negociação. O PSDB fez todas as costuras possíveis para haver essa unidade, mas não foi possível. E eu quero frisar aqui a postura do PR e do Raimundo Vaz, que ele, como candidato, foi o único que procurou o PSDB numa posição de negociação, numa posição de ceder, inclusive, se fosse necessário, mas nós vimos nele uma preocupação de levar uma proposta para a melhoria da municipalidade. Então foi o único candidato que chegou no PSDB com uma proposta de governo em que realmente nos fez pensar de que poderíamos apostar nessa aliança. E temos a absoluta convicção que o discurso centrado para a melhoria das condições de vida da população riobranquense o Vaz levará com muito brio. Conversei aqui com o Francisco Nazareno, que é secretário-geral do PSDB Municipal em Rio Branco. Obrigado, Francisco, pela vinda. Muito obrigado, eu agradeço, TV Gazeta e ao seu programa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue com a gente.